Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais difíceis que a humanidade já se fez. E para isso, vamos usar um dos textos mais diretos e honestos que existem sobre o assunto, o livro de Jó. A questão central, o coração de tudo, é essa aqui. Por que pessoas boas, por que inocentes sofrem? Essa é uma pergunta que com certeza já passou pela cabeça de todo mundo em algum momento. E olha, essa não é uma dúvida nova, não. Há milênios a gente tenta entender isso. E o livro de Jó é talvez a obra que encara essa questão do jeito mais corajoso, mais inflexível, sem dar nenhuma resposta fácil. Então vamos começar entendendo o protagonista dessa história, que é a própria personificação desse problema. Vamos falar do homem justo que sofre. Quem era esse tal de Jó? O texto faz questão de deixar claro. Ele era o cara ideal, íntegro, reto, uma pessoa de uma moralidade assim inabalável. E mesmo com tudo isso, o que acontece com ele? Ele perde tudo, tudo mesmo: riqueza, filhos, a própria saúde. E o ponto mais importante, o detalhe que muda tudo, é que o próprio texto afirma que ele sofreu sem motivo. É esse paradoxo que dá o pontapé inicial em toda a discussão. É nesse cenário de devastação completa que os amigos de Jó entram em cena. A intenção deles, a princípio, era boa, consolar, mas eles chegam trazendo consigo a sabedoria popular da época, a primeira tentativa de dar uma explicação lógica para aquele sofrimento todo. E que explicação é essa que os amigos trazem? Bem, eles apresentam uma lógica que parece muito simples, muito direta, mas que, como a gente vai ver, se mostra completamente falha quando confrontada com a realidade. A lógica dos amigos pode ser resumida nessa frase aí de Elifaz: quem planta o mal, colhe o mal. Simples assim. É uma equação de causa e efeito, quase matemática. Se algo ruim acontece, é porque algo ruim foi feito antes. Essa ideia tem até um nome, sabe? É o chamado princípio da retribuição. Basicamente, é a crença de que o universo funciona como uma balança moral perfeita. Se alguém está sofrendo, a única conclusão possível na cabeça deles é que essa pessoa pecou. O sofrimento é a punição. E é aqui que a coisa trava. É o grande impasse do livro. De um lado, os amigos com a sua fórmula: sofrimento é igual a pecado, então se arrependa que tudo se resolve. Do outro, a realidade de Jó, que olha para a própria vida e diz: isso não fecha. Eu sei que sou íntegro. A experiência que eu estou vivendo não se encaixa nessa lógica de vocês. O sistema deles quebra. Então, como é que o Jó reage a essa pressão toda, a essa lógica que não faz sentido para ele? A resposta dele é o coração emocional de todo o livro. É um protesto que vem da alma. A resposta de Jó é: uau, é muito forte. Ele se recusa a aceitar calado. Ele diz com todas as letras que não vai reprimir a boca, que vai falar, vai se queixar, vai colocar para fora toda a angústia e a amargura da alma dele. Ele não quer respostas prontas, ele exige ser ouvido. E é importante entender que isso não é um sinal de que ele perdeu a fé. Muito pelo contrário. É interessante que algumas culturas, como as do Quênia, têm uma forte tradição do lamento. Reclamar direto com o Criador é visto como um ato de fé profundo, uma forma de oração honesta. E esse protesto todo de Jó não fica sem resposta. O que vem a seguir é o clímax de toda a história. É aqui que a perspectiva de todo mundo está prestes a ser virada de cabeça para baixo. E aqui vem um ponto fundamental. O lamento de Jó não arranca de Deus uma explicação, um porquê. Mas ele consegue algo talvez até mais poderoso. Ele consegue uma audiência. Deus finalmente responde. E não vem com um tratado de teologia. A resposta vem de dentro de uma tempestade, de um redemoinho. A resposta divina não é uma resposta, mas uma avalanche de perguntas. E a primeira já chega para desmontar toda a tentativa humana de entender tudo. Basicamente, Deus questiona essa nossa mania de tentar colocar o universo em caixinhas com o nosso conhecimento limitado. E as perguntas continuam, uma atrás da outra, mostrando a imensidão da criação. Onde é que a humanidade estava quando tudo isso aqui foi criado? A resposta, claro, é um silêncio que nos coloca no nosso devido lugar. E essa é a grande virada. Deus em nenhum momento explica o porquê do sofrimento de Jó. O que ele faz é mostrar um universo tão incrivelmente complexo, tão misterioso, que aquela regrinha simples de pecado gera punição ela se torna pequena demais, quase ingênua. Certo? Então, se a solução não é uma resposta, uma explicação, o que é então? A parte final da história mostra uma mudança de foco, uma mudança fundamental.
As últimas palavras de Jó mostram essa transformação. Ele não está admitindo um pecado que não cometeu. Não é isso. Ele está reconhecendo que a visão dele era limitada. É como se ele dissesse: antes eu só tinha ouvido falar de ti. Agora depois de tudo isso, é como se eu estivesse te vendo de verdade. O livro, no fim, aponta um novo caminho. Em vez de ficar preso na pergunta por quê, ele nos mostra como lidar com o sofrimento. E esse como passa pela submissão a uma sabedoria que é maior que a nossa, pela adoração e, principalmente, por encontrar restauração num relacionamento e não numa resposta lógica. No fim das contas, a solução proposta não é uma informação que acalma a nossa mente. É uma experiência que transforma a gente por dentro. É um encontro direto com o mistério. E é assim que a história termina, não com um ponto final, mas com uma interrogação. O livro não resolve o problema do sofrimento. Em vez disso, ele deixa um desafio no ar. Será que ter um encontro com essa realidade maior, magnífica e misteriosa pode mudar não o motivo pelo qual sofremos, mas a forma como conseguimos atravessar esse sofrimento? Uma reflexão e tanto para a gente levar.